presidente da Colômbia, Gustavo Petro, por reforçar a segurança na fronteira entre os dois países. Enquanto os navios de guerra dos Estados Unidos se aproximam da Venezuela, a Colômbia mobiliza 25 mil soldados para a fronteira. E Nicolás Maduro responde, reforçando seu comando militar. Estamos diante de uma movimentação sem precedentes, mas a pergunta é: por que o presidente Gustavo Petro, que até pouco tempo acusava Maduro de fraude eleitoral, agora envia tropas para reforçar a segurança ao lado dele? O que está realmente por trás dessa decisão? E até onde isso pode levar a região? Prepare-se, porque os próximos minutos revelam os bastidores dessa crise que pode mudar para sempre o equilíbrio de poder na América do Sul. O envio de 25 mil soldados colombianos para a região de fronteira com a Venezuela é uma das maiores mobilizações militares colombianas dos últimos anos. Segundo o próprio presidente Gustavo Petro, o objetivo seria garantir segurança nas zonas fronteiriças que sofrem historicamente com narcotráfico, grupos armados ilegais e contrabando. Mas a decisão não foi tomada de forma aleatória. Ela veio no exato momento em que os Estados Unidos intensificaram sua presença militar nas águas do Caribe. Navios de guerra norte-americanos, oficialmente enviados para combater o narcotráfico, navegam cada vez mais próximos da costa venezuelana. E foi nesse contexto que Maduro apareceu publicamente agradecendo Petro. Um gesto que pegou muitos analistas de surpresa. Afinal, estamos falando do mesmo Petro que, até meses atrás, dizia não reconhecer as eleições venezuelanas. E, de repente, os dois parecem estar do mesmo lado. Mas será que Petro realmente mudou de posição política? Ou existe algo muito maior em jogo? Para entender essa aliança improvável, precisamos olhar para o que a Colômbia vive nos últimos anos. A Colômbia recebeu quase 3 milhões de refugiados venezuelanos. Esse é o maior contingente de refugiados da Venezuela em todo o mundo. Hospitais lotados, escolas sobrecarregadas, aumento da competição por empregos e pressão nos serviços públicos. Petro sabe que se a Venezuela entrar em colapso, com uma pressão militar dos Estados Unidos, a onda migratória pode ser ainda maior. E a Colômbia simplesmente não tem estrutura para lidar com isso. Por isso, a lógica de Petro é clara. Melhor apoiar Maduro agora e tentar evitar um conflito, do que enfrentar centenas de milhares de novos refugiados cruzando a fronteira depois. Mas não é só uma questão humanitária. Estamos falando também de petróleo. A cidade de Maracaibo, no oeste da Venezuela, fica exatamente perto da fronteira colombiana. E Maracaibo é o coração da indústria petrolífera venezuelana. É de lá que sai a maior parte da receita do regime de Maduro. Se os Estados Unidos conseguirem bloquear Maracaibo, eles sufocam financeiramente o governo chavista. E foi justamente por isso que tanto a Venezuela quanto a Colômbia reforçaram a presença militar nessa região. Eles sabem que, se houver uma ação americana, ela começará por ali. E os Estados Unidos não precisam de uma invasão convencional. Eles aplicam o que os especialistas chamam de diplomacia coercitiva, usar ameaça militar, combinada a sanções e bloqueios econômicos para forçar uma mudança política interna. Petro entendeu esse jogo e preferiu alinhar sua estratégia à de Maduro do que ficar exposto ao impacto direto de um colapso venezuelano. Mas o que está acontecendo aqui vai muito além de Colômbia e Venezuela. Isso é parte de um tabuleiro global. De um lado, os Estados Unidos, que não escondem o objetivo de pressionar Maduro até a queda. Já aumentaram a recompensa pela captura dele para 50 milhões de dólares e confiscaram centenas de milhões em bens ligados ao regime. Do outro lado, temos China e Rússia. A China é o maior credor da Venezuela, com empréstimos de mais de 60 bilhões de dólares. E a Rússia forneceu equipamentos militares avançados, como os caças Sil-30 e sistemas de defesa aérea S-300. Manter Maduro no poder não é só ideologia. Para a China, é garantir influência em pleno hemisfério ocidental. Para a Rússia, é abrir uma frente de pressão contra os Estados Unidos longe da Europa. E o Brasil? O governo brasileiro também se mexeu. Com a Operação Atlas, mobilizou tropas em Roraima, a apenas 30 quilômetros da fronteira. Oficialmente, para garantir segurança regional e preparar a Amazônia para a COP30. Mas a mensagem é clara: o Brasil está atento. Ou seja, enquanto a Colômbia manda 25 mil soldados, os Estados Unidos reforçam sua frota, o Brasil mobiliza suas fronteiras e a China e a Rússia acompanham cada movimento. A crise venezuelana virou palco de uma disputa global. E a grande questão é: para onde isso pode evoluir? Cenário 1. Escalada militar controlada. Os Estados Unidos seguem pressionando, mas sem intervenção direta.
a Colômbia mantém tropas na fronteira para conter instabilidade e fluxos migratórios. Cenário 2. Conflito localizado. Um incidente em Maracaibo ou no Caribe pode escalar rapidamente. Se um avião americano for derrubado ou se houver confronto naval, a pressão sobre Maduro pode explodir. E o cenário 3. Desestabilização interna. Com bloqueios e sanções mais duros, a economia venezuelana pode entrar em colapso. Isso levaria a uma nova onda massiva de refugiados para a Colômbia e o Brasil. Nenhum desses cenários é simples. Todos eles afetam diretamente não só a Venezuela, mas toda a América Latina. E a pergunta que fica é: a Colômbia realmente está protegendo a paz regional? Ou está entrando junto com Maduro em uma crise que pode arrastar todo o continente da América do Sul? Será que esse conflito pode escalar e nos afetar aqui no Brasil? Deixe a sua opinião sobre o que você acha que pode acontecer e se inscreva no canal para ficar por dentro de mais informações nos próximos dias.